Nós vamos tratar agora da igreja, que é a segunda parte da nossa palestra. Nossa palestra é Homem, Igreja e Pandemia. E nós vamos tratar, então, da segunda parte, do segundo tema, que é a Igreja de Cristo, a Nova Ordem. Quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 8, nós não enxergamos em nenhum momento do capítulo a palavra eclesia, a palavra igreja. E então eu fiquei pensando no fato de que eventualmente a gente tem uma certa dedução teológica para entender, para ver igreja aí. E a dedução teológica que eu quero usar com vocês é justamente a dedução da primeira pessoa do plural. O apóstolo Paulo, no decorrer do capítulo 8, usa muito a primeira pessoa do plural, nós, nós, nós. E quando nós pensamos em nós, e pensamos para quem o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está escrevendo aos crentes de Roma. Mas ele não está escrevendo meramente aos indivíduos que são crentes em Roma. Ele está escrevendo à comunidade eclesiástica romana, ainda que ela seja um conjunto de casas em que se reúnem famílias de crentes. Ele está se dirigindo à igreja de Roma no princípio da carta. Então, quando ele fala nós, no capítulo 8, eu estou deduzindo, inferindo que ele está falando à igreja. E nesse caso, eu quero me dirigir aos versículos que estão aí no meio do capítulo, porque Paulo dá um direcionamento que nós já fizemos inicialmente. Uma pessoa transformada pelo Evangelho é uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Essa é a fala dele. Você é guiado pelo Espírito de Deus, se você é convertido mesmo. Se você é transformado pelo poder de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você deixa ele guiar ou não deixa ele guiar, é outro problema. Porque da parte de Deus não há condenação, Cristo fez o trabalho sujo, Deus te chamou para você, e agora o Espírito Santo está à sua disposição para te guiar. Não é opcional. Toda vez que a gente toma uma atitude sem que isso seja um direcionamento do Espírito Santo de Deus, a gente cai em falha dentro do processo de ser nova criação. É por isso que a gente faz bem, é de bom tom, é de boa saúde, a gente dizer assim: Deus, eu pequei aqui e eu sei que eu pequei aqui. Mas também eu pequei em outros lugares que eu não sei que eu pequei, que eu não tenho consciência que eu pequei. Então eu quero te pedir que me limpe daquilo que eu estou consciente e daquilo que eu não estou consciente. Não é? Mas quando a gente pensa em igreja, nós temos que pensar que a igreja, ainda que tenha que se submeter a uma organização visível, terráquea, com estatuto, com liderança efetiva, com membresia, com recursos para poder pagar água, luz, telefone, internet, etc., para pagar pastor, para pagar uma porção de coisas, prioritariamente, a igreja é composta de filhos de Deus. É claro que nós vamos ter na igreja visível
aquela figura que Jesus Cristo usou na parábola de haver no mesmo campo trigo e joio. Gente que é convertida com gente que não é convertida. Quem tem o discernimento de quem é convertido e quem não é convertido dentro de uma igreja local, é ele e a própria pessoa. De resto, é o que a gente exterioriza que vai demonstrar se a gente é crente ou não. É a questão do Tiago. Não, você diz que tem fé, mas você não mostra fruto nenhum. E Jesus Cristo, falando aos discípulos, disse: você conhece uma árvore pelos frutos que ela produz. Então, em outras palavras, se eu disser que sou crente, mas de segunda a sábado, lá na empresa, eu disfarço pra caramba, eu tenho que duvidar um pouco do meu cristianismo, porque não dá para esconder o evangelho dentro da gente, não dá para esconder. As pessoas acabam sabendo, acabam percebendo, mesmo que a gente não diga nada, a nossa atitude, o exercício da nossa misericórdia, o exercício da nossa lealdade, que tudo vem de Deus, o exercício do nosso amor pelo trabalho, da nossa dedicação às coisas para que saiam bem feitas, o nosso jeito de absorver as coisas contrárias, a nossa forma de agir bondosamente no mundo, vão denunciar que a gente é de Deus. Agora, fique pensando no fato de que essa nova criação que o Senhor fundou, pôs Jesus Cristo como cabeça. E todas as pessoas que o cercam são filhas mergulhadas na graça divina, com acesso direto ao Senhor e Salvador e Criador do universo, que se interligam e que fazem desse encontro um encontro imanente e transcendente. Quando Jesus Cristo orou pelos discípulos, ele disse assim: que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se você se entende como filho de Deus, o tipo de relação de amizade que você tem com outro filho de Deus passa pela oração, passa pelo compromisso, passa pela gentileza, passa pela bênção do outro, passa pela construção do outro. É muita comida, é fartura da ação do Espírito Santo na vida dos irmãos. E isso é diferente de um clube, é diferente de uma maçonaria, é diferente de qualquer associação que você possa imaginar, porque ali as pessoas vão, elas contribuem em alguma coisa, mas aqui existe uma relação mística de cada adorador com o seu Deus e uma relação mística de amor fraternal com cada um dos outros irmãos que congregam. Então, uma UPH, uma reunião de homens, por exemplo, ela pode ter brincadeira, ela pode ter lazer, mas não há dúvida de que o principal objetivo dela é que cada homem saia fortalecido para ser um grande homem, para ser um grande marido, um grande pai, um grande filho, um grande abençoador da vida, uma pessoa que receba alimento, sustento, para ser uma grande personalidade na terra, porque agora
os crentes são filhos de Deus. E é muito interessante que o apóstolo Paulo fala com que espírito a igreja deve viver no mundo. A igreja não deve ser tímida. Sob nenhum aspecto a igreja deve ser tímida. Por quê? Porque ela carrega dentro de si o próprio Senhor dos céus e da terra. Então, quando ela carrega essas coisas, esses valores, Paulo diz assim: vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Vocês já pensaram uma UPH que diante de um cataclisma como pandemia, por exemplo, se reúne em qualquer lugar, seja na casa de um membro, seja na casa no templo, e todos eles abrem o coração diante de Deus e como filhos de Deus começam a dizer: Deus, olha a pandemia. Quando eles se juntam no objetivo de dizer: nós precisamos salvar Jundiaí, pela oração, pela súplica. Nós precisamos salvar os nossos filhos que estão se escorregando do Evangelho. Nós precisamos uns dos outros para nos ajudarmos mutuamente. Nós precisamos de nos ajudar para que nós tenhamos convivência pacífica e alegre, abençoadora com a nossa própria mulher. Já pensaram quando a gente se entende assim, como filhos de Deus, reunidos, não no espírito de covardia, mas no espírito de ousadia? Quando os crentes do Novo Testamento, em Atos 2, estavam se reunindo, o povo em volta via tanto amor, tanto envolvimento dos crentes entre si, de tanto cuidado uns dos outros, que eles ficavam encantados com aquilo, mas o principal acontecia de fora para dentro: o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, diz a Escritura. Por quê? Porque não faltava a eles coragem de dizer: agora eu chamo Deus de Abba Pai, eu chamo Deus de papai, eu chamo Deus de paizinho, porque o Espírito Santo me leva a fazer isso. Eu tenho liberdade de fazer isso diante do meu Deus. Não só eu e meus irmãos, eu e os filhos de Deus que caminhamos juntos. Então, nós precisamos nos lembrar que se a igreja é uma nova ordem, ela está em progresso. Eu sei que a igreja visível é assim. Você tem um contingente de pessoas que passam na igreja a vida inteira, do comecinho, desde a barriga da mãe até a morte. Tem gente que é residente na igreja, então tem gente que vai ter 70 anos, 80 anos de membresia na mesma igreja, mas tem gente que, por motivos de emprego, por motivos de casamento, por vários outros motivos, migra. Então, a igreja local passa a fazer parte do cotidiano dessa pessoa a partir da sua migração. Mas mesmo assim, toda pessoa que chega e toda pessoa que é obrigada a sair por motivos legítimos, não por afastamento, é uma pessoa que continua na igreja, apesar de não congregar na igreja local. Mas ela continua na igreja. E nós, com certeza, vamos encontrar uma porção de pessoas que não estão em igreja visível nenhuma, infelizmente, porque elas precisariam estar. Mas elas mantêm aquilo que foi posto no coração pelo Espírito Santo de Deus. Algumas por enfermidade, não podem mais ir ao templo, não é?
outras por motivo de um trabalho. Por exemplo, quem trabalha numa plataforma petrolífera e é crente, como é que vai na igreja? Não vai. Quer dizer, é questão, são alguns impedimentos que nós encontramos, mas aqui, olha que coisa magnífica Paulo diz, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, e junto com Cristo, co-herdeiros. Mas Paulo condiciona esse prêmio que está lá adiante a duas condições. A primeira condição é de participação no sofrimento. Uma igreja dentro de uma cidade sempre é vista por quem quer que seja como uma coisa assim contrária à liberdade, porque uma igreja teoricamente castra. Não é esse o pensamento geral? Uma igreja é moralista, uma igreja é exclusivista, uma igreja é uma comunidade de pessoas atrasadas, retrógradas. Não é isso que pensa a sociedade muitas vezes? Mas na verdade até os mais valentes têm medo de entrar na igreja. Porque se eles entrarem na igreja e eles forem atraídos pelo Espírito Santo de Deus, eles vão se tornar da igreja. E eles vão amar a igreja. Mas enquanto nós estamos na terra, nós vamos sofrer por isso. Como igreja, a gente precisa dessa ajuda mútua. Quem estiver sendo perseguido, seja onde for, pode encontrar refúgio e descanso nos demais irmãos de fé. Por exemplo, acabamos de saber que um segmento, não é? Talibã tomou o controle do Afeganistão. E uma porção de gente está saindo refugiada lá, inclusive crentes. E nós recebemos no nosso celular uma mensagem para orar por determinada pessoa que poderia estar passando por perseguição. Qual é o papel da igreja nessa hora? Não é meramente a solidariedade humana, porque a solidariedade humana existe, até mesmo numa pessoa não crente. Uma pessoa que não tem o temor de Deus chega para você e você acabou de perder um parente querido e ela diz assim, minhas condolências, meus sentimentos. A pessoa diz isso, não diz? Mas o crente, ele fala isso e continua orando. Ó Deus, consola, restaura, ó Deus, dá força, ó Deus, me coloca na linha de frente, porque se a pessoa precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Ó Deus, isso é igreja, que faz parte do cotidiano da gente ser uma igreja que sofre, com quem sofre e se alegra com quem se alegra. Uma vez me perguntaram assim, pastor, de manhã o senhor foi no enterro de uma criança, e de tarde o senhor fez um casamento. Como é que o senhor consegue? Porque de manhã eu estava triste, e de tarde eu tinha que estar triste ou alegre? Quem nos ajuda nesse processo é o próprio Espírito de Deus. Ele nos dá não apenas a solidariedade humana, ele nos dá a solidariedade divina para poder atuar. Pensando nisto, eu procurei um material de uma ex-professora minha do mestrado em educação cristã, chamada Sharon George. Sharon era uma pastora da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Lá eles aceitam a ordenação feminina na denominação que não tem relação com a nossa.
A nossa não aceita a ordenação feminina. Lá eles aceitavam, e ela veio para o Brasil, mas sempre respeitou a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nunca atuou como pastora, ela sempre atuou como professora de educação cristã, quando estava vinculada a nós. Mas ela desenvolveu a ideia de que a Igreja de Jesus Cristo, como nova ordem, é uma comunidade social. Dá para enxergar aí, né? É uma comunidade social, no sentido de que nós temos aquele desenvolvimento de integração. Não são só os presbíteros, nem os diáconos que precisam conhecer as famílias. Nós precisamos aprender a buscar e conhecer as famílias, como homens. E nós podemos chegar, não é? E pegar a nossa própria família, ir na direção de outra família e dizer: eu queria, vocês já se conhecem direito? Vamos nos conhecer aqui, vamos nos abençoar. Quando a igreja é muito grande, isso fica impraticável, mas uma igreja do tamanho da nossa, é possível que quando a gente pegue a lista de aniversariantes de cada semana, a gente saiba quem é quem. E a gente gaste um tempozinho, 30 segundos, Deus, que bom que essa pessoa existe, abençoa a vida dela hoje, em nome de Jesus. Quanto tempo durou a oração? Pouco, né? Bem pouco, a gente pode fazer isso. Vocês já pensaram se 280 membros fizerem isso pelo aniversariante? Que presente de Deus, coisa boa. Não é só dizer parabéns. A igreja é uma comunidade social porque só a vida em comunidade dá sentido a nós. Toda pessoa que se afasta da igreja vai perdendo o brilho dessa comunhão, vai se enfraquecendo. Então você pode perguntar assim: por que eu preciso de uma UPH se eu tenho a igreja? Porque a UPH é um setor bem específico da igreja. E pode alimentar de maneira específica esse setor da igreja. Vocês estão entendendo? Nos problemas que são comuns a nós. Nossas mulheres não têm o problema que nós temos. Não tem a constituição que nós temos. Nós precisamos uns dos outros por causa dos nossos próprios problemas. Tem gente que discute o culto infantil, mas o que é o culto infantil? Se não a gente traduzir na linguagem da faixa etária da criança a mensagem evangélica. Tem um exemplo interessante na educação, que é este: quando você vai falar de Jesus para uma criança de 2 anos, o que você usa? Você usa o nascimento de Jesus, a estrela de Belém, os pastores, a manjedoura, essas figuras todas que cercam. Você não vai falar de nascimento virginal. Mas quando a criança atinge uma certa maturidade, ela vai olhar Jesus de outra maneira. Eu me lembro que eu perguntei a um dos meus filhos, quando teve um trabalho aqui de um coral da Palavra da Vida, eles fizeram aqui nessa mesma frente, eles fizeram um trabalho aqui, e eles fizeram um apelo para alguém aceitar Jesus, e esse meu filho estava no colo, estava com a cabeça no meu colo, deitadinho no meu colo. Eu disse assim: você não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje? Aí ele disse assim: por quê, pai? Eu já fiz isso. Ele já entendia, com 6, 7 anos, que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos pecados dele. Mas quando a gente
avança na idade, a gente pode entender os conceitos de Jesus Cristo como sacrifício vicário, Jesus Cristo como o Logos divino. A gente pode ir tratando das duas pessoas convivendo no mesmo ser. A gente pode ir ampliando o sentido do estudo. No caso dos homens, há problemas que são só nossos. E o meu PH serve exatamente para isso. Quando a gente vai para a escola dominical, muitas vezes a gente não tem o espaço de falar desses assuntos, mas é numa UPH que a gente trata deles e avança. Então nós pensamos nessa sociabilidade, mas nós pensamos também na igreja como uma comunidade carismática, e é muito interessante esse aspecto, porque nós temos habilidades e competências. Então, na nossa vida cotidiana, nós estudamos, fazemos faculdade, ou fazemos um curso tecnológico, e aí nós nos aperfeiçoamos num certo saber. Então, como dirigir uma carreta? Pergunta para o Marcos, porque ele resolve isso fácil. Não é carreta, é trucado. Mas carreta você não? Carreta mais ou menos. Então, esquece o que eu falei, é caminhão trucado, você fala com Marcos. Porque a habilidade dele foi desenvolvida nisso. Se você quiser tratamento dentário, é com o Luciano. Se você quiser material e equipamento de alta tensão, é com Lerose. É isso? E assim vai. Brincando agora. Se quiser alguma coisa de calvície, é com Cláudio. Ele é calvinista mesmo. Literalmente, um calvinista brilhante ainda. Não é? Resplandece o calvinismo dele. Não, a calva, né? É o brilho celeste. Mas a questão é muito interessante, é que uma igreja é movida a carismas do Espírito Santo e não a habilidades e competências dos seus membros. Então, numa empresa, a gente pode basear todo o nosso profissionalismo e todo o nosso processo industrial baseado na criação e no talento das pessoas. Mas numa igreja, além dessas competências, muito mais importantes do que essas competências, são as competências que o Espírito Santo dá a cada pessoa que se converte ou que é convertida. Se você olhar 1 Coríntios 12, você vai observar isso, que o Espírito Santo te salva, te convence, te salva, te regenera, não é? Tudo mediante a graça de Deus, com Jesus Cristo como mediador, mas além disso Ele te dá algo que você pode ter ou não. O fruto é para todo mundo, mas o carisma, ele reparte. E tem uma discussão longa no capítulo 12 de 1 Coríntios a respeito disso. Mas basicamente é o Espírito Santo o mentor. Ele olha para você e diz assim, vou dar para o Cláudio isso aqui, vou dar para o Marco Antônio aquilo lá. Por quê? Porque o relacionamento carismático na igreja é como o casamento. É a fusão dos carismas no objetivo de tornar todas as pessoas segundo a imagem de Cristo. Então, não se pode abrir mão da igreja exatamente por conta disso, porque quando a gente comparece ao povo, comparece à reunião, comparece ao envolvimento com todos, a gente dá uma coisa que
Espírito Santo nos capacitou e a gente recebe do outro o que o Espírito Santo nos deu, ou deu ao outro. Esse é o único lugar que a gente pega um pãozinho. Não, antes, esse é o único lugar que para uma pessoa fazer parte, precisa passar pela água. Não pode ser de outro jeito. E a igreja cristã, ainda que se divida na posição de mergulhar uma pessoa, de imergir uma pessoa, ou de aspergir uma pessoa, ou de praticar a infusão sobre uma pessoa, a entrada na igreja de Jesus Cristo é pela água. Porque simboliza uma transformação acontecida. E a partir desse instante, periodicamente, essa pessoa ou essa igreja tem que comemorar a morte de Jesus Cristo, comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice de vinho, em memória dele. Nós vamos encontrar no próximo gráfico aquilo que a gente faz normalmente como expediente da igreja. Mas aqui agora eu tenho que falar do fato de que esta é a única comunidade na terra que pratica a adoração, a confissão de pecados, o louvor, a exortação, a intercessão e a dedicação. Então ela é uma comunidade mística e no sentido uma comunidade litúrgica. Ela é uma comunidade histórica. A gente acabou de celebrar 70 anos aqui, estamos celebrando o ano dos 70 anos da organização desta igreja. E o que nós fizemos nesse período todo? Nós louvamos a Deus porque o Senhor é que segurou nossa mão. Vieram pessoas, foram embora pessoas, algumas estão aqui desde o começo, mas de uma certa maneira nunca faltou um tostão para que essa igreja fosse mantida, nunca faltou quem orasse, nunca faltou quem pregasse, nunca faltou quem ensinasse, quem visitasse, quem cantasse, nunca faltou nada disto. Um dos grandes erros que a política comete é que a gente limpa o passado e o atual legislador é o que vale. Não, porque na minha legislação isso foi feito, isso foi aquilo. Numa igreja não é assim não. O que contaram os nossos pais, nós vamos transmitir aos nossos filhos. Nós não vamos remover os marcos antigos, nós vamos olhar para aqueles irmãos nossos que carregaram com valentia essa igreja para ela estar de pé hoje. Nós devemos isso a eles. Eles passaram, mas agora é a gente que sustenta. São os homens da igreja, são os chefes dos lares, são os irmãos de fé, são os oficiais da igreja, são os líderes que mantêm a igreja do presente, gente. Somos nós que pensamos a igreja hoje. Ainda que a gente não seja presbítero, diácono, ainda que a gente não tenha essa responsabilidade conciliar, somos nós que bancamos a igreja hoje. E amanhã os nossos filhos tomarão o nosso lugar. É muito interessante ser pastor jubilado, como eu sou agora. Eu sou desde junho agora, eu sou pastor jubilado. Qual é a minha tendência? Bom, a igreja de Jundiaí tem pastor, ele que se cuide. Eu estou jubilado. Não dá para pensar assim.
a gente tem que pensar mais ou menos como Samuel. Samuel ficou muito angustiado porque o povo pediu um rei. Foi ou não foi? Foi. Ele ficou muito angustiado porque ele pediu um rei. O povo pediu um rei. Na minha opinião, vocês estão pecando e tal, etc. Mas isso não é problema meu. E Deus consola Samuel. Não, não, eles não pecaram contra você, eles pecaram contra mim. Eles quiseram um rei. Então, Samuel vai e faz um discurso de despedida. Estou limpo, minha gestão foi irrepreensível, se eu devo a alguém que se apresente, eu fiz tudo o que devia fazer. Mas eu não vou deixar de orar por vocês, eu não vou deixar de cuidar de vocês, eu não vou deixar de colocar vocês diante de Deus. Em outras palavras, o crente migra de ministério no decorrer dos anos. Tem hora que ele é capaz de cuidar de criança, mas tem hora que a idade, a situação não dá mais, então ele migra. Eu me lembro do pastor Jaime Kemp, que começou trabalhando com jovens em Vencedores por Cristo. Depois ele viu que os jovens casaram, ele foi falar para casais. Depois ele viu que os casais tinham filhos pequenos, ele foi falar para filhos pequenos. Depois foi falar para adolescentes. Ele acompanhou assim, ele está velho. Ele não está trabalhando mais com jovens. A gente também. Só que o que a gente observa é que a gente não pode desistir da igreja. Olha, eu fui presbítero até agora, não quero continuar mais, então não vou concorrer mais. O que muda? Não muda nada. Não muda nada, porque a igreja continua lá, precisando da gente, precisando de oração. Então a gente migra, a gente não legisla mais, mas a gente faz outras coisas. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. A igreja é uma comunidade de serviço. É uma coisa difícil de muitos crentes entenderem. Porque a partir do instante em que a gente integra a igreja, a gente passou a ter uma relação de serviço para com ela. Então é muito estranho um crente faltar na ceia do Senhor. Ah, hoje não vou não, mas tem ceia. Tem ceia todo mês. Precisa cuidar desse crente porque ele está doente. E não é doença física. Gente, como é bom estar junto. Essa pandemia nos proibiu de estar junto, mas como é bom estar junto e participar da ceia, todo mundo junto aqui, não sei o quê, papapá. Esse deveria ser o nosso discurso. Mas quando nós pensamos no serviço, não é só esse serviço, é o serviço da oração pelos outros, é o serviço do socorrer com bens, com aquilo que a gente tem. Olha, nós somos diferentes aqui, nós não exigimos que cada crente dê tudo o que tem. Nós seguimos a orientação apostólica que diz assim: cada um dê quanto dispõe o coração. É claro que eu não estou falando de dízimo. Dízimo é seu dever. A liberalidade de serviço é tudo quanto você disponibiliza no coração. Está entendendo? Então, se você quiser que a igreja tenha uma televisão nova, dê. Porque o dízimo é utilizado para a propagação do evangelho, para sustento da obra missionária, para sustento daqueles que se afadigam no ensino, etc. Mas os crentes precisam de roupa, precisam disso, precisam daquilo. E uma das preocupações que cada crente deve ter, a despeito de não ser diácono, é justamente de assegurar que cada crente está passando bem. Eu me lembro de uma vez que eu tinha uma falha aqui na arcada dentária
E uma crente da igreja passou por mim e disse assim: reverendo, qual é o problema aí? Eu disse: tutu. Passou uns domingos, ela chegou com uma nota dobradinha e pôs no meu bolso. Aí eu cheguei em casa, fiquei curioso. Tirei, era uma nota de $50. Bom, agora eu estou na obrigação de tratar disso, de repor o dente. Só que o que eu não imaginava é que $50 era a parte visível do iceberg. Entenderam a figura? Só aquela montanhazinha, mas só que o iceberg é 7/8 dele está debaixo d'água. Então aí eu tive que emprestar dinheiro e fazer um monte de sacrifício, mas valeu o espírito, porque eu corrigi minha arcada dentária, não é? Mas é um exemplo interessante. Estamos quase no fim desse gráfico. A igreja é uma comunidade missionária. Nós estamos hoje em conferência missionária. Nós estamos ouvindo pregadores que nos falam a respeito do trabalho missionário. Mas a nossa igreja não se restringe a ela mesma. A nossa igreja desenvolve e tem que desenvolver programas que multipliquem a sua mensagem. E cada um de nós, de certa maneira, tem um papel decisivo nesse processo. Como comunidade missionária, nós testemunhamos da vida e da obra de Jesus Cristo, como Ele nos mandou. E, por último, mas não menos importante, é realmente a educação deliberada, intencional de todos os que passam por aqui. A escola dominical, as próprias reuniões da UPH não devem ser coisas paliativas, devem ser coisas intencionais. Vamos ter lazer, muito bem, mas dentro do lazer a gente não pode perder de vista a comunhão cristã, a gente não pode perder de vista o crescimento de cada um dos que vai participar da pescaria, ou do churrasco, ou do futebol, ou de qualquer coisa. A gente não pode perder de vista que nós estamos educando. É uma educação deliberada. Então, um outro autor vai nos mostrar que, como nova ordem, nós nos dedicamos ao processo de liturgia, que é a adoração, de koinonia, que é de comunhão, de querigma, que é proclamação do Evangelho, de profeteia, que é a exortação para que os crentes cresçam, e de diaconia, que é o serviço que se deve a todo crente. Este é então o retrato que Pasminho propõe para a Igreja de Cristo como nova ordem. Isso tudo deve estar integrado na nossa existência. A gente não deve cuidar só de uma área, a gente deve cuidar de todas elas, e esse é o papel da igreja. Querem pausar de novo, ou podemos continuar agora para o terceiro aspecto da palestra? Continuar. Querem ir embora, né? Ah, sei.